Queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa Com Amor Vos Chamo, o programa da Associação Queridos Filhos a serviço da Rainha da Paz, um programa sobre as aparições de Nossa Senhora de Medjugorje. Queridos amigos, precisamos de Deus para nos acompanhar em nosso programa. Eu preciso de Deus, você precisa, sua família, a sociedade, o mundo inteiro precisa de Deus. Mas vamos começar por nós mesmos. Abramos nossos corações e rezemos com alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos amigos, aqui estamos de novo nesse encontro fraternal, nesse encontro de irmãos, nesse encontro de irmãos e irmãs ao redor de Jesus Cristo, trazidos pelo amor de nossa querida Mãe. Aqui estamos novamente prontos, de ouvidos e corações abertos e olhos bem abertos para captar toda a riqueza da mensagem de Medjugorje, para plantá-la em nosso coração e fazê-la frutificar em nossa vida, em nossa família, na sociedade, no mundo inteiro, pois Nossa Senhora disse em Medjugorje: eu vim dizer ao mundo inteiro que Deus é o sentido da vida e que vocês, para encontrarem esse sentido, devem retornar a Deus. Doze horas mais 22 minutos, é o show da tarde para todos os catarinenses. Não sei se nós temos imagens aí da BR-101, da Beira-Mar Norte, daqui aqui da nossa Beira-Mar Continental. Agora são exatamente 12 horas mais 22 minutos, é o show da tarde para todos os catarinenses. A vinda do ministro, segunda-feira no show da tarde, foi uma grandeza. Mais de 50 pessoas passaram por aqui, o ministro ficou durante 2 horas e, o que é mais importante, respondeu e atendeu a todos os pedidos, a todas as perguntas. E sexta-feira agora, uma mesa redonda bacana, vem aí o doutor Aníbal Dibimussi, superintendente do CIE, é uma escola onde as crianças, onde os jovens de 14, 15, 16, enfim, passa por um aprendizado e depois o CIE coloca esses jovens, que eles chamam de aprendizes, nas empresas. Eles já encaixam nas empresas. E o que acontece? Esses jovens já vão ter um salário que já vai dar para custear, ajudar a família, enfim, financiar o estudo. Então a mesa redonda vai ser muito bacana e o tema principal é educação, ok? Agora no show da tarde nós estamos recebendo o psiquiatra, Dr. Dário Antônio da Silva Matos. Doutor Dário, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tadeu, tudo bem? Boa tarde, telespectadores. Muito obrigado pelo convite e estamos aí à sua disposição. E esse frio, te agrada? Ou não gosta do frio? Eu acho que cada estação é um momento, então, tanto frio é bom, claro que um frio exagerado não agrada a ninguém, nem o calor também, mas particularmente eu gosto dessa mudança de estações que nós vivemos. Tomas um chimarrãozinho para esquentar o coração? Não costumo tomar chimarrão. Não toma chimarrão? Não. Eu também não tomo chimarrão, mas domingo agora é um dia importante, É para ti também esse domingo agora é importante? Claro, Dia das Mães, é esse
E as mães, qual é o valor? Qual é o valor de uma mãe? A mãe, ela é a origem da nossa vida. Ela significa a mãe quando vive na sua profundidade, a sua vocação materna. Ela é a principal responsável pelo amadurecimento da pessoa, pelo desenvolvimento de todas as suas potencialidades, no sentido de a pessoa alcançar tudo aquilo que ela tem em potencial enquanto ser humano. Naquele primeiro momento, o acolhimento, o amor, a proteção, o carinho, a formação, no qual a mãe tem um papel insubstituível, único, o valor dela é algo assim insubstituível, e o qual nós não temos condições de mencionar adequadamente. Cada um de nós sabe na sua vida o que significa a sua mãe, o papel que ela teve, que muitas vezes ainda tem, e também o que nós vemos exatamente na falta da mãe. Quanto isso marca a vida da pessoa, muitas vezes carências que a pessoa apresenta, dificuldades, inseguranças, vêm da falta desse relacionamento primordial, inicial, com a sua mãe. Então, além das mães também representarem, de alguma forma, a mãe e o pai, no caso, que não é só a mãe que é responsável pelo equilíbrio da pessoa no seu desenvolvimento, mas representam, em última análise, também a própria presença de Deus na vida da pessoa como elemento de acolhimento, de amor, de segurança, de equilíbrio. Na medicina, por que Vossa Excelência escolheu a psiquiatria? É porque eu tenho um amor muito grande assim ao ser humano, às pessoas. E eu percebi que por esta via, pela psiquiatria, por essa especialidade, eu teria a possibilidade de ir mais a fundo no conhecimento da pessoa, no seu interior, na sua afetividade, na sua experiência enquanto ser humano, e nos seus conflitos, nas suas buscas, nos seus sonhos, e procurando ser assim um instrumento que pudesse ajudar as pessoas a encontrarem o sentido da sua vida de uma forma a facilitar realmente o encontro desse sentido. O que levaria um ser humano a ter um desequilíbrio mental que precisaria dos conhecimentos de um psiquiatra? São vários fatores, Tadeu, não é um fator único, né? Pode considerar fatores genéticos, assim, que já são de uma própria herança genética. Depois, isso que nós acabamos de falar, a própria história da pessoa, seu meio familiar, o modo como ele foi, as experiências que ele viveu, que ou possibilitaram o seu desenvolvimento harmonioso enquanto pessoa humana, ou alguma carência, situações da própria vida, por exemplo, a própria situação da dependência a drogas, que é um flagelo atual da sociedade. Isto também se deve muito à situação familiar, a ausência de um suporte familiar, famílias desestruturadas, a pessoa não tem aquela segurança, aquele ambiente saudável, então ela se torna muitas vezes uma presa fácil ao estar na rua para cair
na dependência de álcool, das diversas drogas que aí estão. E depois também existem outras situações. Uma pessoa, ela pode ser uma pessoa completamente equilibrada, estável, mas vivendo determinadas experiências, um trauma muito forte, pode desenvolver, por exemplo, um transtorno do estresse pós-traumático, uma pessoa que presenciou uma cena muito violenta, ela presenciou onde a vida dela foi colocada em risco de forma muito séria, assim, é causa de transtornos, desse transtorno que eu estou lhe falando, o transtorno de estresse pós-traumático. Agora, existem algumas doenças que aparecem na adolescência, no início da fase adulta, como esquizofrenia, que não se tem uma causa assim exatamente definida, embora se sabe que alguns fatores colaboram, mas dizer que se tem uma causa. Nós estamos conversando com o psiquiatra Dr. Dário Antônio da Silva Matos, um psiquiatra renomado. Hoje nós temos algumas doenças que eles falam que é do século, que é a depressão, mal de pânico, e como combater isso? E, abrindo parênteses, eu coloco, e a terapia, onde é que entra a terapia nisso aí? A importância da terapia. A resposta à primeira parte da sua pergunta na verdade, como a outra não é uma resposta única, é multifatorial. Os fatores que causam tanto a depressão quanto o transtorno de ansiedade podem ter elementos novamente de ordem constitucional, genética colaborando, quanto fatores de ordem de situacional, história da vida da pessoa, situações de conflitos que a pessoa vive, dificuldade de superar determinadas fases da vida, momentos de perdas, momentos de muito sofrimento, de conflito, de situações afetivas complicadas ou frustrações que a pessoa tenha. Então, são vários fatores, não dá para você apontar um fator único. Agora também, quanto à terapia, ela é um dos elementos que participa do processo de tratamento das doenças psiquiátricas, que se fundamenta principalmente em a terapia e medicações. E a terapia, ela procura fazer o quê? Ela procura reabilitar a pessoa, ao compreender a história deste caso, deste paciente, dessa pessoa, do seu sofrimento, da sua doença, é necessário usar técnicas que procuram reabilitar a pessoa, estimular as forças que ela mesma dispõe em si, enquanto pessoa, enquanto ser humano, a capacitando para enfrentar aqueles desafios que ela está tendo. Eu comparo algo semelhante como uma fisioterapia. Você fraturou a perna ou teve algum problema ortopédico, para se reabilitar você tem uma série de técnicas de fisioterapia, de exercícios que vão colocar você, reabilitar aquele membro para que ele possa voltar à sua condição melhor possível, se possível 100%. Agora, também emocionalmente, psicologicamente, nós todos temos capacidades que podem ser estimuladas. As pessoas comentam por aí, quando eu trago alguém importante aqui no Show da Tarde, eu sempre procuro fazer as perguntas que vocês têm essas necessidades. Eu não faço as perguntas que o meu convidado quer, não. Eu faço as perguntas que vocês gostariam de fazer. Então, Dr. Dário, renomado psiquiatra, muitas pessoas dizem o seguinte, a maioria das pessoas que estão hospitalizadas, estão fazendo tratamento psiquiátrico, a maioria é problema espiritual. Então, agora eu vou fazer a pergunta para Vossa Excelência. Quando alguém senta na sua frente, na qualidade de paciente,
conta a história, Vossa Excelência já consegue visualizar, sentir que o problema dela é espiritual também? Você tem que, Tadeu, nós temos que olhar a pessoa como um todo. A pessoa tem, e mais ao mesmo tempo, você tem que ter a capacidade de separar as diversas dimensões da pessoa. Então, quando nós falamos em psiquiatria, nós estamos falando em medicina e não em religião. Embora nós consideramos em religião, espiritualidade e fé, embora seja um elemento integrante da pessoa, mas a nossa abordagem ao paciente, ela é médica, dentro dos critérios que a medicina propõe de avaliação e investigação. Se existe algum problema que seria de ordem espiritual, de ordem religiosa, de fé, em princípio, isso deve ser tratado por aquelas pessoas que são desta área, seriam padres, ou sacerdotes, ou pastores, ou cada pessoa tem a sua fé, então ela deve procurar problemas que sejam desta área. Eu entendi, mas a pergunta é a seguinte, eu vou voltar à pergunta. A pergunta é a seguinte, então sentou ali o Marcondes sentou ali, eu sou psiquiatra. Aí o Marcondes, pois eu tomo muito café, porque toma 2 garrafas de café por dia, o Marcondes, mas é um gênio esse menino. Aí falou toda a sua situação. Eu sou médico, tudo bem, vou te medicar, vai tomar isso, fazer tal. Agora é o seguinte, aí depois que terminar a avaliação médica, assim, ô Marcondes, você tem hábito de ir à igreja? Não vamos falar de denominação. Você tem hábito de ir a alguma igreja? Porque eu estou sentindo assim que você precisa de uma luz. Vossa Excelência sente isso? Sente? Essa é a pergunta. Sente isso? Sente o quê? Que o paciente, que ele também tem um problema espiritual? Dá para sentir isso? Não é o nosso objetivo na avaliação. Eu sei que não é, Agora, eu volto a dar a mesma resposta, assim. Quando tenho um paciente diante de mim, que eu trabalho exclusivamente na emergência psiquiátrica, normalmente, se a pessoa tem algum problema que eu percebo que vai além dessa dimensão psiquiátrica, que se referiria a alguma outra área, que pode ser espiritualidade, eu posso perguntar para a pessoa se ela tem fé, e normalmente eu a oriento a buscar ajuda dentro da sua própria denominação. Ele é inteligente, ele é muito inteligente. Agora, doutor Dário, Vossa Excelência é catarinense? Sim, de Florianópolis. Manezinho da ilha? Isso. Manezinho? Manezinho. Conhecesse o Júlio César, o nosso ex-presidente, que faleceu, que foi sepultado ontem, presidente da Assembleia? Sim. Júlio César? Conhecesse o Largatixa? Sim. Remomo? Largatixa foi o cara mais fantástico, o defendendo que tinha 20 filhos, né? Muito filhos, né? Muito filhos. E por quê? Qual o motivo de ser um médico renomado, famoso, prestativo? O que levou ainda a aumentar a sua carga de trabalho, carga de compromisso, carga de responsabilidades em criar a associação Queridos Filhos? Tadeu, a Associação Queridos Filhos, assim, o nome no primeiro momento, ela pode dar a ideia de ser algo relacionado a filhos, família, e na verdade a Associação Queridos Filhos, ela trata de um assunto de grande importância e na verdade muito desconhecido, assim, de muitas pessoas. Já está passando no vídeo a imagem de várias pessoas reunidas, e este fenômeno que está ali, que vai acontecer agora, é exatamente o que se refere como uma aparição de Nossa Senhora de Medjugorje. Medjugorje era um pequeno vilarejo na Bósnia e Herzegovina, na ex-Iugoslávia, e que
desde 1981, iniciaram-se as aparições de Nossa Senhora. Esta senhora que está aparecendo aí no momento, chama-se Miriana, ela tinha 16 anos, hoje elas têm 48, 49 anos, tem 2 filhas, e desde aquela época até hoje, continuam ocorrendo ainda as aparições de Nossa Senhora de Medjugorje. Ela não é a única, ela é uma de 6 videntes. Então, as aparições de Medjugorje, elas trata-se de um fenômeno que já está na 4ª década, já será o 32º ano, dia 25 de junho, será comemorado 32 anos, e é um fenômeno que ele está em franco crescimento. Eu já tenho estado em Medjugorje algumas vezes, irei novamente agora, dia 23 de maio. Neste momento inicia-se a aparição de Miriana. Vou mudar um pouco o assunto só para esclarecer. Este é o momento da aparição de Nossa Senhora para Miriana. Ali, nesse momento, ela não vê mais nenhuma pessoa ao seu redor. Tudo que ela vê é azul. Nossa Senhora se apresenta diante dela sobre uma nuvem. Tem uma coroa de estrelas sobre a cabeça, um véu branco, um vestido cinza, e fala a língua croata. E ela a vê como nós nos vemos, assim, só que ela, entre nós, a ouve como nós a ouvimos, e esse fenômeno tem impressionado o mundo. Um dos outros videntes, o Ivan Dragicevic, ele já tem, atualmente, ele tem mais de 100 convites. Eu falei com a Ana Schau, ele nos deu uma palestra no passado, nós participamos da aparição com o Ivan, de todas as regiões do mundo. E, queridos filhos, é porque Nossa Senhora, neste momento, para alguns dos videntes, ele dá mensagens através deles para a humanidade, e desde o primeiro momento ela nos trata sempre como queridos filhos. Trata-se de um fenômeno de abrangência mundial. Nossa Senhora disse: eu vim dizer ao mundo que Deus existe e que Ele é o sentido da vida, e que nós devemos retornar a Deus. E então é um chamado à paz, que a humanidade volte-se novamente para Deus. O Ivan esteve, parece, no Equador há uns 1 ou 2 anos atrás, falou com um dos candidatos lá à presidência. Ele falou o que Nossa Senhora diria da crise, alguma coisa sobre crise política, econômica. Ele disse: não, Nossa Senhora não veio para falar da crise, e que hoje se fala muito em recessão política, recessão econômica, mas que, na verdade, disse o Ivan, fala-se pouco da recessão espiritual, de um mundo que escolheu excluir a Deus e viver como se Deus não existisse. E que, na verdade, este fenômeno de Medjugorje, que está em franco crescimento, você veja que o Papa Francisco agora ele criou uma comissão com 8 cardeais para ajudá-lo no governo da Igreja, de todos os continentes. E um desses cardeais é o cardeal de Honduras, Maradiaga. E esse cardeal, ele agora no mês de fevereiro, ele recebeu o Ivan, esse mesmo vidente que nós participamos da aparição com ele, e lá eles construíram uma réplica de uma cruz que tem em Medjugorje, em cima de uma montanha, de 500 metros, a montanha. A cruz tem 8 metros, eles fizeram uma de 20 metros, construíram uma réplica da igreja de Medjugorje em Honduras, fizeram uma réplica do Festival da Juventude, que ocorre em agosto, que vem 40, 50 mil jovens do mundo inteiro, e agora também em Honduras iniciou a ter. Esse cardeal Maradiaga, então o Papa colocou como coordenador dessa equipe dos 8 cardeais. O Papa Bento XVI criou em 2010 uma comissão com 5 cardeais e 11 sacerdotes que já estudaram todos os videntes. Os videntes foram estudados por tudo aquilo que a ciência poderia investigar, desde a psicologia, a medicina, a clínica, a psiquiatria, a parapsicologia, a teologia, e todos eles afirmam que se trata de pessoas normais, equilibradas, que estão vivendo uma experiência extraordinária. E que Nossa Senhora está vindo ao mundo para falar à humanidade e chamando realmente a humanidade de volta.
a este caminho. Na última mensagem que ela deu, este vídeo que nós estamos vendo agora, logo após termina a mensagem ela é lida em croata, que é a língua local, em inglês e em italiano. Então, nessa mensagem, ele diz: queridos filhos, não se desviem do caminho que eu estou lhes guiando. Diz também que não julguem, mas procurem viver o amor. E então, é um chamado muito sério a toda a humanidade. Essa mesma vidente, são 6 videntes, 3 deles continuam desde 1981 tendo aparições diárias. 3 deles, 2 têm uma vez por ano, no dia 25 de junho e 25 de dezembro. A Miriana, esta que teve aparição agora ali, ela tem todos os dias 18 de março e também no dia 2, no caso essa do dia 2, esse é dia 2 de maio, agora 4 dias atrás, essas imagens, e no próximo dia 10 de junho eu estarei lá. Já é a terceira vez. 18 de junho? Não, 2 de junho. 2 de junho. 2 de junho. Está próximo, está próximo. Sim, daqui nós viajaremos dia 23. Em Bósnia? Na Bósnia e Herzegovina. Se você acessar o nosso site, que está ali na tela, www.queridosfilhos.org.br, você poderá ver, para ter uma ideia do começo, tenho várias páginas, uma delas é a página História. O primeiro ou segundo vídeo coloca como tudo começou. É um vídeo interessante porque ele faz um relato detalhado da primeira semana. As aparições começaram na ex-Yugoslávia, era um vilarejo pobre, desconhecido, e sob o regime comunista, e eram 5 adolescentes e uma criança que sofreram todo tipo de pressão da parte do regime, da própria igreja no começo, e no entanto, passados aí 32 anos, os videntes vão em vários países do mundo, onde são convidados e só vão quando são convidados. Essas aparições têm algo a ver com o Jacinto? Os 3 irmãos, Jacinto? Jacinta, Francisco e Lúcia, isso, de Fátima. Nossa Senhora em Medjugorje disse assim: o que eu iniciei em Fátima, eu vou terminar em Medjugorje. Meu Imaculado Coração triunfará. Para a Miriana, aquela vidente que nós vimos agora, aquela loira. Isso, Nossa Senhora entregou para ela por escrito 10 segredos. E que tem datas para acontecer. Esses segredos foram entregues a ela e será um sacerdote franciscano, Padre Pedro Lubcic, que vai revelar ao mundo, conforme as datas, 3 dias antes. Não se sabe as datas ainda, a Miriana sabe. E os 3 primeiros ocorrerão em Medjugorje, os outros 7 pelo mundo. Nós estamos conversando com o Dr. Dário Antônio da Silva Matos, ele é psiquiatra aqui do nosso hospital aqui. Estou aqui no Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, Colônia Santana. Colônia Santana, ok. E também ele é presidente, fundador da Associação Queridos Filhos. Agora a pergunta é o seguinte, como é que as pessoas podem se associar à associação? Elas entram no site. Tem que ter uma denominação definida? Não. Nossa Senhora, a Associação Queridos Filhos, o lema nosso é esse: conhecer, guardar, proteger, viver e anunciar com fidelidade a mensagem de Medjugorje. Nossa Senhora disse que eu vim dizer ao mundo. A mensagem de Nossa Senhora, ela chama todos de queridos filhos, não diz queridos católicos ou queridos qualquer outra denominação. Evangélicos, espíritas, assim vai. Isso, todos são todos meus filhos. Então a mensagem é para toda a humanidade. Então qualquer pessoa que tem interesse em conhecer, mas existem dezenas de sites, mas o nosso é esse, www.queridosfilhos.org.br, e ao entrar no site, ali vai ter a opção de a pessoa se inscrever pelo site. Ela abre vai ter um link, ela abre uma ficha de inscrição, ou poderá também, ao enviar sua inscrição, nós passamos mensalmente a enviar para elas o nosso boletim informativo. Agora, como psiquiatra, como como é que Vossa Excelência vê a questão hoje do homossexualismo? Tens muito paciente
lésbica, enfim? Na verdade, esse tipo de situação, como eu trabalho exclusivamente na emergência psiquiátrica, meu trabalho unicamente se refere eu trabalho também chamado triagem, quer dizer, as pessoas que têm estão numa situação de crise, de conflitos, ou algum surto, ou que haja uma situação de risco à integridade física dela ou de alguma outra pessoa, ou integridade moral. Então, as pessoas ou procuram espontaneamente, ou são levadas pela família, muitas vezes pelo SAMU ou pela polícia, ou assim. Então, são levados à emergência psiquiátrica e ali cabe a nós fazermos a avaliação daquele caso para saber se seria indicação de internar ou não. A internação é sempre a última opção. Quer dizer, no lugar da pessoa não é no hospital. O lugar da pessoa é em casa, com a sua família, na sociedade. Mas assim como em outros hospitais, também não é o lugar último de nenhum de nós ir para um hospital clínico e lá ficar internado. Mas, em determinadas circunstâncias, é necessário para a proteção da pessoa, e no caso da psiquiatria também, às vezes, para a proteção de terceiros. Então, o trabalho da emergência, ele é um trabalho árduo, assim, mas ele não aprofunda, o médico da emergência ele não acompanha os pacientes, no sentido de o atendimento psiquiátrico, ele é essa avaliação da indicação da necessidade de internação ou não. Se a pessoa não é internada, então, ou ela deve ser encaminhada para um atendimento a nível ambulatorial, ou procurar o seu psiquiatra, o consultório. Então, assim, nesse sentido, a gente eu atendo na emergência assim, um universo bastante amplo de pacientes, que inclui também pessoas com as diversas, pode ser, surgem também pessoas homossexuais ou lésbicas para o atendimento, mas que se caracteriza no atendimento de emergência, e não no sentido de acompanhamento, de atendimento, quando, se fosse o caso, né, de a pessoa procurar, porque nesse caso você tem que estar consciente que existe dentro do CID, Quadro Internacional de Doenças, as pessoas que não estão satisfeitas com a sua inclinação, com a sua expressão sexual. Tem pessoas que estão, outros não estão. Então, quando você percebe que se a pessoa está sofrendo por aquela situação, se aquilo é um sofrimento para ela, também cabe a atuação médica de procurar ajudar. Dentro muitas perguntas que o apresentador está fazendo, que sou eu, Tadeu Soares, o convidado não é obrigado a responder. Porque as perguntas que eu faço é que você gostaria de fazer. E quando tem uma figura importante aqui, eu não deixo de fazer. Ele pode ficar bravo comigo, eu não deixo de fazer. Agora eu deixo muito à vontade, responde, se responde se quiser também, né? Então, doutor Dário, a pergunta é a seguinte, porque nós somos leigos, as pessoas falam por aquilo que ouvem, e às vezes ouvem de pessoas erradas, pessoas maldosas, pessoas comprometidas. Então a pergunta é a seguinte, a homossexualidade, as lésbicas, isso aí é uma doença, é uma doença. Como é que Vossa Excelência, como psiquiatra, agora como médico, qualifica essa questão? O que é que a medicina diz? A medicina atualmente ela não reconhece como doença, mas o que eu procuro não focar nessa questão de você colocar um rótulo, doença ou não. Eu procuro, sem discriminação. Sem discriminação. Eu procuro olhar. Informar para as pessoas. A minha pergunta principal em relação a essa questão é o quanto a situação que a pessoa está vivendo, aquilo significa sofrimento para ela
em relação à sua realidade, porque não é verdade dizer que todas as pessoas que são homossexuais, que elas estão felizes com essa condição. Isso não é verdade. Na prática, se vê muitos conflitos, pessoas em sofrimento dentro dessa condição. Então, se a pessoa está em sofrimento, seja por essa situação, por essa condição ou por outra, então, enquanto médico, eu devo, como ser humano, procurar ajudá-la. Então, essa é a minha visão. Então, o foco é a pessoa está em sofrimento nessa sua situação, na sua identidade sexual ou não está. Agora, então não é doença, é uma vocação da pessoa, então? Não é questão, eu não vou usar a expressão doença. Eu vou dizer que a sexualidade humana, ela pode ter a expressão final dela pode acontecer de diversas formas. Agora, o porquê, assim, o meu pensamento é de que a plenitude do funcionamento da pessoa é heterossexual. Porque pela própria biologia, você vê a própria dinâmica do funcionamento da pessoa, a própria geração da própria ser humano, da sociedade, a geração de filhos, isso não existiria se não houvesse exatamente... Ou é uma estrutura familiar? Faltou a estrutura familiar? Com certeza, novamente, a família é o começo de tudo, mas não se resume unicamente à família, né? O Vossa Excelência, então, vai dia 2 de junho, vai estar embarcando para Bósnia? Nós viajaremos, nós chamamos a peregrinação retiro. Nós levamos grupos de pessoas. Tudo isso aconteceu... Quem quiser ir, ainda existe? Não, só no ano que vem. Já está fechado. Vão quantas pessoas? Vão 23, 24 pessoas. Irá conosco junto o padre Evaristo de Biasi. Esse é um gigante, esse é um monstro, esse padre Evaristo de Biasi. É um gigante esse cara, hein? Esse cara é uma lenda, é uma lenda. O Vossa Excelência também participa de qual igreja? Eu sou ministro da Eucaristia. Ministro da Eucaristia? No Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Onde é que fica, Nossa Senhora de Fátima? Fica no Estreito. Ah, no Estreito, lá em cima? Bacana. Então vocês vão no dia 2 de junho? Não. Nós iremos dia 23 de maio, partiremos para Fátima, para Portugal. Chegaremos em Lisboa, iremos para Fátima. Em seguida, iremos para Roma, iremos em Assis, em Cássia. E depois, no dia 30 de abril, estaremos indo para Medjugorje. 30 de maio? 30 de maio. E dia 2 de junho? Qual é a história do dia 2 de junho é o dia da aparição de Nossa Senhora para Miriana. Então ali vai ser o encontros. Ali são todos os dias 2, vem pessoas de várias partes do mundo. Quantas pessoas vão estar ali? Quantas pessoas, mais ou menos? Eu não saberia dizer o número, mas são milhares de pessoas. Milhares de pessoas. E o maior número são italianos, porque é próximo à Itália, mas pessoas da Coreia, pessoas do mundo inteiro. Tem de todos os... Quem esteve lá, inclusive uma pessoa que trabalha e divulga bastante, também esteve conosco aqui recentemente, em novembro do ano passado, e esteve exatamente nesse momento da aparição, foi a Elba Ramalho. Elba Ramalho, é? Sim. Ramalho também, não sei. Eu vou convidar o doutor Dário para que fique de pé comigo, por favor. Vamos ficar de pé? Muito bem. Sabe que quando eu tenho dificuldades, eu vou aos universitários. Eu gosto de ouvir muito a opinião das mulheres. Por favor, dá uma chegadinha rapidinho. Só um minutinho, rapidinho. Não, mas é rapidinho aqui. Vamos rapidinho. Rapidinho, por favor, aqui. Rapidinho aqui, ó. Rapidinho aqui, por favor, aqui. Fica aqui, por favor, aqui. Ela estava ali tão quietinha, ouvindo a nossa conversa, escrevendo, enfim. Queremos ouvir ela também, porque domingo é o dia das mães.
Boa tarde. Boa tarde. O seu nome? Meu nome é Adélia. Adélia. Adélia Maria. E como é que é o Dia das Mães? Vai ser domingo agora, né? Continua na moda ainda? Ou não é a moda, é a coisa do coração? Não, o Dia das Mães está sempre em foco, né? Porque a família não cai de moda, né? E a mãe é o centro da família. Esses dias eu escrevi no meu blog, eu escrevi lá, que mandaram para mim uma imagem de uma jovem mãe, senhora, e com um bebezinho na mão. Aí eu escrevi, me deu um estralo, escrevi, como que uma criança que sai do útero da mãe, na frente, pode matar o pai, pode matar a mãe, como que ela pode insultar a mãe, insultar o pai? Isso tudo tem a ver também com a organização da família, né, Adélia? Né? Organização da família. É a falta de Deus, né? Uma falta de religião. E a família fica desestruturada. Os pais, tem muito a ver também com hoje a mulher ir, não é que seja contra, mas a mulher está em casa, ser o centro da família, para dar educação, amor, aquilo que o pessoal dizia que era coisa do passado. Então, ficam as crianças por conta de empregado, às vezes em creche, sozinha. Então, vai faltando aquele aconchego familiar, aquela educação que tem que vir da formação dos pais. E as crianças ficam muito sozinhas, muito soltas, e aquele amor, onde fica o amor? Ela fala bem, não queria falar, mas ela fala bem, fala bem. Seguinte, calma, não fica nervosa. Seguinte, e agora outro detalhe, deixa o doutor dar quietinho aqui, porque ele está me dando audiência, Agora ele não vai falar agora. Como é que você avalia essa questão de mercado? Eles usam a mãe para vender produtos, né, e não falam do amor. Como é que você vê essa questão de mercado? Então, a mídia, né, ela explora muito, mas é muito fácil. O amor é o centro de tudo. E quem é o amor principal? O centro do amor é Deus. Então, é a ausência de Deus em todos os âmbitos, em todos os campos, que faz acontecer essa situação que você acabou de citar. Tem muitos filhos que estão brigados com a mãe, não falam com a mãe. Qual é o recado que você pode deixar nessa questão? Qual o recado? Então, essa questão aí, né, de filho brigado... Quem é que deve quebrar o gelo? É o filho ou a mãe? Os dois. Os dois. Os dois. Então, a questão é essa, é ver como é aquela história, Jesus, né, ele fala, qual o evangelho que ele deixa? Amai uns aos outros como eu vos amei. Né? Então, quando a pessoa se voltar por o amor e o perdão fazer parte do coração de todos, né? Então, tem que voltar a perdoar tanto o pai e o filho, os pais os filhos as mães, e voltar a esse encontro e deixar Deus como seu centro de tudo na vida. Não só da família, o centro de tudo de modo geral. No seu trabalho, ou na igreja, e onde você for. Deus tem que estar em primeiro lugar. Aí tem um espaço para o amor, e aí vai quebrar muitas situações, que é a falta de Deus mesmo que deixa. Foi um prazer em conhecê-la. Prazer foi tudo meu. Obrigado por ter aceito esse convite assim, de improviso, de pressão. E em nome de todas as mães, parabéns a todos vocês. Tá, Adélia? Foi um prazer conhecê-la. Prazer todo meu. Prazer, querida. Fica aqui, calma. Doutor Dário, então, dia 2 de junho, então, tem uma programação bacana. E hoje, o que é mais importante? É a psiquiatria, a sua vocação, ou a associação Queridos Filhos? As duas são importantes. Né? Sim. E consegue conciliar as duas? Consegue? Sim, consigo. Nenhuma das duas ficam prejudicadas? Não, nós temos que saber separar as diversas atividades e dar a devida atenção a cada uma. Nós não temos que ficar restrito a uma única atividade e aquela nos consumir inteiramente. Você tem capacidade de realizar mais de uma. A única coisa que você faz é televisão 24 horas por dia, o tempo inteiro. Você não tem outras atividades? Tem muitas. Sim. E muitas. Eu quero, mas assim, o que eu chamo a atenção... Eu faço a pergunta para ele já joga de volta para mim? O que eu chamo a atenção... Tem que responder, ele é o entrevistado. O que eu chamo a atenção é exatamente o que eu penso é que deve se dar mais atenção ao fenômeno de Medjugorje, que é um fenômeno... É a presença de Deus no mundo, falando para toda a humanidade, chamando a todos, não exclui ninguém, e que é um chamado sério. Nossa Senhora disse, quando Deus vem ter com os homens, não vem para brincar, e levem a sério as minhas mensagens, e que
Fica o convite, então, para as pessoas conhecerem o nosso site e, se quiserem se associar, mandaremos o material todos os meses. E fiquem atentos, porque Medjugorje é algo muito sério. Obrigado por ter vindo, parabéns, uma ótima semana, uma ótima viagem e sucesso, sucesso. Nós voltaremos na sequência, por favor. Abra o seu coração, abra a sua vida, abra toda a sua história. Nesse momento, receberemos a bênção sacerdotal, a bênção do Padre José Osni. E pela intercessão da Virgem Maria, a Mãe de Jesus, nossa Mãe, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, estamos concluindo o nosso programa de hoje. Foi tão bom contar com a sua presença, contar com a sua participação. Permaneça sempre conosco, avise mais pessoas, mais e mais pessoas, avise seus amigos, avise seus vizinhos, todos seus familiares, onde você for. Diga, o céu está falando na terra. Diga que existe um programa que anuncia a mensagem de Medjugorje. E assim você também estará sendo um apóstolo da Rainha da Paz. Queridos amigos, muito obrigado por terem participado conosco. Continuem sempre participando e fiquem com Deus.